Сыне Божий, помилуй мя грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. As Moradas do Castelo Interior, por Santa Teresa d'Ávila. Tradução de Antônio Fernando Borges. 7ª impressão. Realizações Editora. Canal Le Conde. Segundas Moradas. Capítulo único. Vamos agora falar sobre quais são as almas que entram nas segundas moradas e de que se ocupam ali. Gostaria de vos dizer bem pouco, porque em outras ocasiões já o expliquei longamente, e será impossível deixar de repetir muitas coisas, por não me recordar mais do que disse. Se eu conseguisse fazer isto de diferentes maneiras, bem sei que não nos enfadaria, assim como nunca nos cansamos dos livros que tratam do assunto, mesmo sendo muitos. Trata-se das pessoas que já começaram a ter oração e a compreender o quanto é importante não permanecerem nas primeiras moradas, mas não têm ainda, muitas vezes, a determinação para saírem delas, porque não abandonam as coisas mundanas, o que é um imenso perigo. Mas é por imensa misericórdia que por vezes procurem fugir das cobras e animais peçonhentos e compreendam que é melhor deixá-las. Em parte, tais pessoas têm mais trabalho do que as primeiras, ainda que não tanto perigo, porque já parecem compreender e há uma grande esperança de que continuem adentrando. Afirmo que têm mais trabalho porque as primeiras são como mudos que não ouvem, e assim desempenham melhor seu trabalho de não falar, o que já não ocorreria, e sim muito mais, com aqueles que ouvissem e não conseguissem falar. Mas nem por isso é melhor a sorte dos que não ouvem, pois que afinal é uma grande coisa compreender aquilo que nos dizem. Assim, estas almas compreendem os chamamentos que o Senhor lhes faz, porque, à medida que vão entrando mais perto de onde está Sua Majestade, que é ótimo vizinho e de bondade e misericórdia imensas, mesmo estando ainda imersos em passatempos, negócios, prazeres e seduções do mundo, e ainda que caindo e se levantando, porque estas feras são peçonhentas e buliçosas, e perigosa é sua companhia, é um milagre que deixem de tropeçar nelas e cair. É que, apesar de tudo, este Senhor nosso preza muito que o amemos e busquemos sua companhia, e vez por outra não deixa de nos chamar para que nos aproximemos dele. E esta voz é tão doce que a pobre alma se aniquila por não conseguir executar logo o que ela lhe ordena. E eis porque vos digo que é mais trabalhoso do que não ouvir. Não digo que estas vozes e chamamentos sejam como outras de que vos falarei depois, e sim palavras que se ouvem de boas pessoas, ou em sermões, ou se leem em bons livros, ou muitas coisas que já tereis ouvido de que Deus se serve para nos chamar, ou ainda doenças, sofrimentos, e também certas verdades que nos ensina naqueles momentos em que estamos em oração, e aos quais
por mais fracos e sem fervor que estejamos, Deus já tem em alta conta. E vós, irmãs, não tenhais em pouco estas primeiras graças, nem vos desconsoleis, caso não respondais logo ao Senhor, pois que Sua Majestade sabe aguardar muitos dias e anos, especialmente quando vê perseverança e boa vontade. Isto é o mais necessário aqui, porque com isto nunca se deixa de ganhar muito. Mas é terrível a carga que os demônios fazem aqui de 1000 maneiras, e com mais penar para a alma do que nas moradas anteriores, pois que ali a alma estava surda e muda, ao menos ouvia muito pouco e resistia menos, como quem já perdeu em parte a esperança de vencer. Aqui o entendimento está mais vivo e as faculdades são mais hábeis. Os golpes e a artilharia são aqui de tal ordem que a alma não consegue deixar de ouvir. Porque aqui os demônios põem as cobras para representar os prazeres mundanos como se fossem quase eternos, relembrando os amigos e parentes e a estima com que a pessoa é tida em toda parte, sugerindo riscos à saúde nas coisas de penitência. E a alma que entra nesta morada começa a desejar fazer alguma penitência. Ó Jesus, em que complicações e aflições os demônios mergulham a pobre alma, que já não sabe se segue adiante ou se retorna à primeira morada. Porque a razão, por outro lado, mostra-lhe o engano, que tudo isto de nada vale em comparação com o que se pretende. A fé lhe ensina aquilo que lhe cumpre fazer. A memória lhe mostra onde vão parar todas estas coisas, trazendo-lhe presente a lembrança a morte daqueles que ela viu desfrutar dessas frivolidades. E como algumas foram súbitas, e quão depressa foram esquecidas por todos. E como alguns que conheceu em grande prosperidade jazem agora debaixo da terra, e já tendo ela mesma estado em perigo de morte, tudo isto a faz considerar que ali se encontra aquele corpo fervilhando de vermes e uma série de outras coisas que lhe passam pela mente. A vontade se inclina a amar, onde teve inumeráveis provas e mostras de amor, e desejaria corresponder a alguma delas. Especialmente se vê que este verdadeiro amor nunca se afasta, acompanhando-a e lhe dando a vida e o ser. Depois, o entendimento acode e lhe faz compreender que nunca haverá de esperar melhor amigo, ainda que viva muitos anos, que o mundo inteiro está cheio de falsidades e que os prazeres que o demônio lhe oferece são feitos de sofrimentos, cuidados e contradições. E lhe garante que fora deste castelo não encontrará segurança nem paz. Diz-lhe que deixe de andar por casas alheias, posto que a sua é tão cheia de riquezas, se as quiser saborear. E que onde, se não em casa, poderá encontrar tudo de que necessita. Especialmente tendo tal hóspede, que o fará senhor de todos os bens, caso não queira andar perdido, como o filho pródigo, comendo a comida dos porcos. São razões suficientes para se vencer os demônios. Mas, ó Senhor meu, o costume de viver entre as vaidades e de assistir ao mundo que só vive delas, põe tudo a perder. A fé está a tal ponto amortecida que desejamos mais daquilo que vemos
do que daquilo que ela nos diz. E em verdade tudo o que vemos é apenas desventura nos que perseguem estas coisas visíveis. Mas isto é o que fazem esses bichos peçonhentos com que lidamos. Tal como alguém mordido por uma víbora fica todo envenenado e inchado. E é o que acontece conosco, se não nos protegemos. É claro que são necessárias muitas curas até sarar, e é por imensa misericórdia de Deus que não morremos disso. É certo que a alma passa aqui por grandes sofrimentos, especialmente se o demônio entender que ela se encontra aparelhada por seus costumes e condições a ir muito adiante. E todo o inferno se reunirá para obrigá-la a ir embora. Ah, Senhor meu, aqui vossa ajuda se faz necessária, pois que sem ela não se pode fazer nada. Por vossa misericórdia, não consintais que esta alma seja enganada e abandone o que já começou. Iluminai-a, para que veja como nisto reside toda a sua riqueza e para que se afaste das más companhias, que é uma grande coisa conviver com aqueles que já convivem com isto, a chegar-se não apenas àqueles que habitam estes aposentos em que ela se encontra, mas aos que entraram nos que estão mais próximos ao dele, porque lhe será de grande ajuda conversar para enfim conviver com eles. Esteja sempre de sobreaviso para não se deixar vencer, porque se o demônio vir nela uma grande determinação de que prefere perder a vida, o descanso e tudo o que se lhe oferece a retornar à primeira morada, bem rápido se afastará dela. Que seja viril, e não como aqueles que punham de bruços para beber quando iam para a batalha. Não me lembro contra quem, mas que esteja determinado a lutar com todos os demônios, e de que não há melhores armas do que as da cruz. Embora já o tenha dito outras vezes, isto é tão importante que volto a dizer aqui. Nunca se pense nas regalias espirituais neste começo de caminhada, pois que seria uma forma muito baixa de começar a erguer um edifício tão precioso e magnífico. E, quando se começa sobre a areia, tudo virá abaixo. Nunca deixarão de viver desgostosos e tentados, porque estas não são as moradas onde chove o maná. Elas se encontram mais adiante, onde tudo sabe aos desejos da alma, pois que esta quer apenas o que Deus quer. Chega a ser engraçado que ainda estejamos metidos em 1000 embaraços e imperfeições e as nossas virtudes ainda não saibam andar. E queira Deus que algumas tenham apenas acabado de nascer. E mesmo assim, não temos vergonha de reclamar de securas e de estar cheios de exigências nas orações. Que isso nunca nos aconteça, irmãs. Abraçai-vos à cruz que vosso esposo carregou às costas e compreendei que esta deve ser a nossa empreitada. Aquela que mais puder padecer, que padeça mais por ele, e há de ser a mais contemplada.
O resto será coisa acessória. E se o Senhor vô-la quiser dar, rendei-lhe muitas graças por isso. Talvez vos acheis determinadas para os sofrimentos exteriores, contanto que Deus vos console interiormente. Mas Sua Majestade sabe melhor o que nos convém. Não nos cabe aconselhá-lo sobre o que nos deve conceder, pois que com toda razão Ele nos pode dizer que não sabemos o que pedimos. Toda a pretensão de quem se inicia na oração, e não vos esqueçais disso, pois que é muito importante, há de ser trabalhar, determinar-se e dispor-se, com toda a diligência possível, a fazer sua vontade e conformar-se com a de Deus. E, conforme direi mais adiante, tende certeza de que nisto consiste toda a perfeição maior que se pode alcançar no caminho espiritual. Quem mais perfeitamente o fizer, mais receberá do Senhor e mais avançado estará neste caminho. Não penseis que haja aqui outras complicações, nem coisas não sabidas ou compreendidas, porque nisso consiste todo o nosso bem. Pois se errarmos no princípio, querendo logo que o Senhor faça a nossa vontade e nos conduza como imaginamos, que solidez poderá ter este edifício? Busquemos fazer tudo aquilo que nos cabe e nos guardemos desses parasitas peçonhentos, porque muitas vezes o Senhor quer que maus pensamentos e securas nos persigam e aflijam, sem que os consigamos atirar para longe de nós. E algumas vezes permite que eles nos mordam, para que depois consigamos nos proteger melhor e para nos testar se realmente nos pesa o fato de o termos ofendido. Por isso, não desanimeis, se algumas vezes cairdes, nem deixais de procurar seguir adiante, pois da própria queda Deus tirará vosso bem, tal como faz o vendedor de antídotos, que para provar que são eficazes, bebe o veneno primeiro. Ainda que não houvesse outra maneira de enxergarmos nossa miséria e o grande mal que nos faz andarmos dissipadas, bastaria esta carga que enfrentamos para nos recolhermos de novo. Pode haver mal maior do que o de não estarmos em nossa própria casa? Que esperanças podemos ter de encontrar sossego em outras coisas, se em nossas próprias coisas não podemos sossegar? Pois nossos grandes e verdadeiros amigos e parentes, que são nossas faculdades, parecem nos fazer guerra, como que ressentidas das guerras que nossos vícios lhes fizeram. Paz, paz, irmãs minhas, disse o Senhor, e advertiu tantas vezes a seus apóstolos. Pois acreditai que, se não a tivermos nem a procurarmos em nossa casa, não a encontraremos entre os estranhos. Acabe-se já esta guerra. Pelo sangue que Ele derramou por nós, eis o que eu peço aos que ainda não começaram a se recolher em si mesmos. E aos que já começaram, que nada os faça voltar atrás. Vejam que a recaída é pior do que a queda. Vejam quanta perda. Confiem na misericórdia de Deus e não em si mesmos, e verão como Sua Majestade conduz de uma morada a outra e faz ingressar na terra onde estas feras não possam tocar nem molestar. E ali Ele as subjugará
e rirá delas. Ali a alma desfrutará ainda nesta vida, eu vos digo, de muitos bens além dos que poderia desejar. Porque, como disse no início, já vos escrevi a respeito de como tereis de enfrentar estas perturbações que o demônio provoca e de como não vos deveis recolher pela força, mas com suavidade, para que possais persistir no recolhimento. E não me repetirei aqui, mas creio que é importante e de grande vantagem consultar pessoas mais experientes, pois que, do contrário, o cumprimento de determinados deveres e obrigações poderá vos parecer erroneamente prejudicial. Ainda que não encontremos quem nos ensine, o Senhor tudo fará acudir em nosso proveito, desde que não abandonemos a oração. E para este mal não há remédio senão recomeçar. Do contrário, a irá se perdendo aos poucos, cada dia mais. E queira Deus que ao menos ela compreenda isso. Alguma de vós poderia pensar que, se é um mal assim tão grande voltar atrás, melhor será nunca ter começado e se manter fora do castelo. Já vos disse desde o princípio, e o próprio Senhor o diz: quem anda no perigo, nele perece. E a porta para entrar neste castelo é a oração. Pois é um desatino imaginar que haveremos de entrar no céu sem entrarmos em nós mesmas, conhecendo-nos e considerando nossa miséria e o quanto devemos a Deus, pedindo-lhe muitas vezes misericórdia. O próprio Senhor diz: ninguém subirá ao Pai senão por mim. Não sei se o diz assim, acredito que sim. E quem vê a mim, vê a meu Pai. Pois se nunca o olharmos e considerarmos o quanto lhe devemos e a morte que ele sofreu por nós, não sei como poderemos conhecê-lo, nem realizar boas obras a seu serviço. Porque a fé sem obras, sem que elas estejam unidas aos merecimentos de Jesus Cristo, nosso bem, que valor poderá ter? E quem nos despertará a amar este Senhor? Queira Sua Majestade nos fazer compreender o quanto lhe custamos e como o servo não é maior do que o Senhor e que temos necessidade de trabalhar para desfrutar de Sua glória e que para isto é necessário rezar para não andar sempre em tentação.